por que o Pedro Caixinha ainda não foi demitido? Essa é a vontade de 9 entre 10 dirigentes do Santos, incluindo, claro, o presidente Marcelo Teixeira. Se você perguntar a ele publicamente, ele vai negar, mas incluindo o presidente Marcelo Teixeira. O presidente Marcelo Teixeira já está aí desconfiado do trabalho do Pedro Caixinha. Talvez não seja essa palavra, talvez seja mais decepcionado, desde o Campeonato Paulista. E nesses 2 últimos jogos, parece que o Marcelo Teixeira meio que jogou aí a toalha. Tanto que houve nos últimos dias um afastamento do Marcelo Teixeira com o Pedro Caixinha. Tem uma reunião que eles fazem toda semana, e essa reunião, durante a semana que antecedeu a partida do Bahia, semana passada, essa reunião não aconteceu. Reunião da comissão técnica do Pedro Caixinha com o comitê de gestão. O presidente Marcelo é o presidente do comitê de gestão. Essa reunião não aconteceu. E o Pedro Caixinha, pouca gente percebeu isso. Depois, eu cheguei na entrevista coletiva depois de ele ter dito isso. Pedro Caixinha disse que, curiosamente, não houve, na semana passada, esse encontro com a diretoria. Essa reunião não aconteceu, reunião que acontece toda semana, para discutir, planejar, trocar ideias. Segundo Pedro Caixinha, essa reunião na semana passada não aconteceu. Ele disse isso na coletiva. Eu não ouvi, mas fui lembrado por um colega, pelo meu querido Halley Rodrigues, que estava acompanhando a coletiva. Eu cheguei na coletiva quando ela já tinha começado, porque eu estava esperando o presidente Marcelo Teixeira sair do camarote dele para perguntar a ele sobre a situação do Pedro Caixinha. O presidente Marcelo Teixeira saiu com cara de poucos amigos e não quis dar entrevista, não atendeu a minha e a outras pessoas que estavam ali esperando para falar com o presidente Marcelo Teixeira. Ele não quis falar, mas foi por isso que eu cheguei atrasado na coletiva. E eu não ouvi essa resposta do Pedro Caixinha, em que ele disse que não houve essa reunião semanal. Curiosamente, ele ainda fala a expressão curiosamente, não aconteceu na semana passada. Estou dizendo isso para mostrar para vocês que a situação do Pedro Caixinha com a direção do Santos, especialmente com o presidente Marcelo Teixeira, já não é tranquila, já não é mais amigável. Eles já estão ali. Pedro Caixinha está desconfiado, sabendo que pode ser demitido a qualquer momento, e a gestão do Santos, a diretoria do Santos está ali já com vontade, já percebendo que talvez o Pedro Caixinha não seja o técnico que eles esperavam. Então, por que ele não cai, Wagner? Por que ele não foi demitido ainda? Bom, primeiro porque o presidente Marcelo Teixeira, ele luta para não ter que demitir treinadores em começo de trabalho. Ele se esforça muito para isso, tanto que ele segurou o Carille até o final do contrato, até terminar o primeiro ano dele, segurou até o fim. Por quê? Porque o futebol não estava bom, mas os objetivos estavam sendo alcançados. Futebol no primeiro semestre, no Campeonato Paulista, até que foi bom, diante das circunstâncias. O Santos chega à final, o resultado foi excelente, inesperado. Na Série B, o resultado foi alcançado, mas o futebol deixou todo mundo muito preocupado e decepcionado, inclusive o presidente Marcelo Teixeira, mas ele segurou ali, porque ele evita demitir treinador. Essa é uma questão dele. Se dependesse dos outros integrantes do comitê de gestão, e especialmente das pessoas que estão ali assessorando o presidente Marcelo Teixeira, Pedro Caixinha já teria caído. Ele só não caiu, primeiro, porque o presidente Marcelo Teixeira quer dar um pouco mais de tempo a ele, tenta dar um pouco mais de tempo a ele, embora já esteja com vontade de demiti-lo. Segundo, porque o Pedro Martins, que está na visão do comitê de gestão fazendo um bom trabalho, ele ainda está numa relação de confiança com o presidente Marcelo Teixeira. O presidente Marcelo Teixeira, pelo que me conta nos bastidores, está gostando do trabalho do Pedro Martins.
e foi o Pedro Martins que contratou o Pedro Caixinha, e o Pedro Martins entende que não é momento para demitir o Pedro Caixinha. Pedro Martins, que é o CEO do Santos, né, o cara do futebol, o cara que hoje é o braço direito do comitê de gestão, ele entende que o Pedro Caixinha ainda vai dar jeito, que ele ainda vai mostrar trabalho, que o resultado, que o trabalho do Pedro Caixinha ainda vai dar frutos. Então ele tem aí essa questão do presidente Marcelo Teixeira, que não gosta, que faz de tudo para não demitir treinadores com pouco tempo de trabalho, tem a proteção do Pedro Martins, e tem também a questão contratual, gente. Vou colocar aqui para vocês uma arte que eu preparei. Isso está pesando também, tá? Isso está pesando bastante. Vou colocar essa arte aqui para vocês entenderem. A comissão técnica do Santos, do Pedro Caixinha, ela tem o Pedro Caixinha e mais 4 integrantes, né? Os auxiliares Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Bellman. Desses são todos portugueses, com exceção do José Bellman, que é espanhol. Pedro Caixinha tem essa comissão técnica, já veio com ela, já veio para o Santos com ela. O custo mensal desta comissão técnica é de cerca de 1,4 milhão por mês. É o custo total. Você soma aí o salário do Pedro Caixinha e dos auxiliares, daí cerca de 1,4 milhão de reais, certo? De acordo com o que me contaram, eu não vi o contrato, mas se o Santos quisesse hoje demitir o Pedro Caixinha, teria que bancar aí mais de 30 milhões de reais. Teria que bancar praticamente o contrato desses profissionais até o final. Daria hoje uma rescisão de mais de 30 milhões de reais. E vocês sabem, né, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, vai falar sobre a aprovação das contas do ano passado, vai fazer um resumo financeiro do Santos, vou falar sobre isso ainda nessa live. A situação do Santos ainda é muito difícil, ainda é muito complicada. Houve déficit, né, no último ano. Claro que 2025 a perspectiva financeira ela é melhor, com o efeito Neymar, novos patrocinadores, né? Mas 2024 teve uma realidade dura. Então, o Santos também não pode rasgar dinheiro. Então, esse também é um dos motivos que fez com que a direção do Santos ainda não demitisse o técnico Pedro Caixinha. É mais ou menos isso, gente. Esses são os 3 principais motivos que impediram a demissão do técnico Pedro Caixinha nesta segunda-feira. Porque depois do jogo, não havia ainda uma convicção do que seria feito. O presidente Marcelo Teixeira ainda iria conversar, tanto que ele não quis dar entrevista para nós, né? Nem para afirmar que ia segurar o treinador ou que iria demiti-lo. Justamente por isso, porque ele queria esfriar a cabeça e tomar uma decisão. E aí ele conversou com o Pedro Martins, que é o CEO, conversou com o pessoal do comitê de gestão, conversou com seus assessores e tomaram a decisão de manter o treinador. Pelo menos até o jogo contra o Fluminense, né? Jogo em que o Santos vai ter o Neymar. Isso também pode ajudar aí uma recuperação da equipe. Então é isso. Essa questão do Pedro Martins, que quer manter o treinador, a preocupação do Marcelo Teixeira, o presidente, de evitar mandar treinador embora com pouco tempo. Ele não quer ficar marcado como alguém que troca de treinador, como troca de camisa, porque a gente sabe que isso aconteceu na última gestão. Era um treinador a cada 2, 3 meses, 4 meses, e a gente viu no que deu, né? O Santos não conseguiu se acertar durante os 3 anos da gestão de Andrés Rueda e acabou sendo rebaixado. Então, Marcelo Teixeira tem uma resistência para demitir treinador. E isso também ajudou. E a questão financeira, como eu já trouxe aqui para vocês. Tudo isso fez com que o Santos ainda mantivesse Pedro Caixinha, porque o desejo, a vontade de todos, com exceção do Pedro Martins, que é o CEO, era demitir o Pedro Caixinha. Agora, gente, futebol as coisas mudam, né? De repente o Santos vai lá para o Rio de Janeiro, faz uma baita apresentação
ganha do Fluminense, e aí o Caixinha começa a acumular créditos, né? E aí pode acumular mais créditos ou pode voltar a ficar pressionado se na rodada seguinte jogar mal e sofrer uma derrota, e aí vai depender dos resultados. Hoje, ele foi seguro por essas questões que eu trouxe para vocês. Hoje. Mas daqui para frente, os resultados e o desempenho que vão, né, determinar o tempo em que ele vai continuar no Santos ou não. Certo!